Olá, pessoal. Vamos então dar continuidade aí ao assunto de derivadas parciais. O que a gente vai estudar então neste vídeo é a questão da diferenciabilidade ou a definição de diferenciabilidade de funções. No vídeo passado, mas ainda nesta mesma aula, a gente falou sobre a definição, de funções, sobre derivadas parciais, tá? O conceito de diferenciabilidade ele é mais forte do que o conceito de derivada parcial. Tá? Se a gente fizer um paralelo do conceito de funções, aí, de diferenciabilidade de funções de mais de uma variável com relação à função de uma variável, ele está associado ao conceito de função derivável. Aquela ideia que a gente tinha de uma função derivável é uma função que tem o gráfico suave. Tá? No caso de função de uma variável, esta ideia de gráfico suave, no caso ali então de funções de duas variáveis, a gente tem uma superfície suave, como gráfico. Então o conceito que vai estar por trás disso é o conceito de diferenciabilidade, tá? Bom, só para relembrar, o que era um ponto anguloso para a função de uma variável? Era um ponto onde tinha um bico no gráfico, né? Aqui poderia ter derivada lateral, mas a gente sabia que não tinha derivada. Para a função de duas variáveis, a ideia é similar, como eu comentei. Só que agora, o que a gente vai estar interessado, em função de uma variável, a gente tinha uma única reta tangente, né? Então eu tinha lá o gráfico de uma função, estava lá estudando a suavidade num ponto, neste ponto eu tinha uma única reta tangente. Essa era a ideia da suavidade, associado à derivada. Aqui, a ideia é um único plano tangente. Então, para uma função ter um gráfico suave num determinado ponto, a ideia é existir este único plano tangente aqui. Depois a gente vai ver qual é a equação deste plano, a gente vai deduzir a equação deste plano. E este plano tangente vai ser a melhor aproximação da função ao redor deste ponto x0, y0 e f de x0, y0. Então, se você quiser a melhor aproximação do gráfico ou da função ao redor de um ponto, quem vai te dar é o plano tangente, desde que a função seja diferenciável. Então, exatamente essa é a ideia. A função vai ser diferenciável se existir esse único plano tangente. Tá? Então, a definição é a seguinte. A gente vai dizer que uma função é diferenciável num ponto, x0, y0, se ela tiver derivadas parciais naquele ponto e ainda satisfizer este limite. Vamos entender o que está por trás deste limite, tá? A ideia aqui é a seguinte, gente, ó. Um quociente aqui, ele vai para zero, então o limite aqui, ó, é zero sobre zero, isso aqui dá. Mas isso aqui tem limite zero se o numerador vai para zero mais rápido do que o denominador. Quando eu penso no denominador, isso aqui é exatamente a distância de um ponto xy até o ponto x0, y0, não é isso? Aqui em cima, isso aqui é uma equação de plano. E exatamente essa equação de plano que a gente vai chamar de plano tangente depois. Esta equação de plano aqui, você está dizendo o seguinte, olha, a sua função menos este plano vai para zero mais rápido do que você anda em direção ao ponto x0, y0. O que isso quer dizer? Quer dizer que o plano tangente se aproxima da função mais rápido do que você se aproxima do ponto x0, y0. Por isso que tem a ideia de ser a melhor aproximação da função em torno do ponto. Quem nos dá isso é o plano tangente quando você está com uma função diferenciável. Ok? Tá, mas como é que eu chego nesta equação aqui? Por que esta aqui vai ser a equação do meu plano tangente, né? Então vamos pensar no seguinte. Eu quero aproximar a minha função por um plano, que eu vou chamar aqui um plano h de xy, ele tem uma equação genérica da forma ax mais by mais c. Tá? E eu quero que esse plano seja o que eu vou chamar de plano tangente, que é a melhor aproximação quando a minha função for diferenciável. Então eu tenho lá uma função z igual a f de xy, que eu estou supondo que ela é diferenciável. Ok? Beleza.
Eu quero determinar muito bem quem é esta equação de plano aqui num determinado ponto x0, y0, tá? Neste ponto aqui, P de coordenada x0, y0. Para eu determinar este plano, o que eu preciso? Determinar a inclinação deste plano em direção ao eixo y, determinar este plano, a inclinação deste plano em relação ao eixo y, ao eixo x, e depois a sua altura, né, que é a coordenada c que aí nos dá, tá? Então, ó, pensa nessa ideia aqui, ó. Estou com este plano aqui e eu quero determinar ele. Se eu estou com o gráfico da função, ó, aqui está o gráfico da função, e eu tenho o plano aqui que eu quero determinar, como é que eu sei fazer a inclinação ou determinar a inclinação deste plano com relação ao eixo x, se eu sei que ele é a melhor aproximação da função f de xy? Bom, quem vai dar então a inclinação dele em relação ao eixo x é exatamente a derivada parcial no ponto x0, y0. E a gente já viu na aula passada que eu tenho uma reta tangente aí em relação a uma curva associada a esta derivada parcial. A mesma ideia vale para o b. O b, então, vai ser a derivada parcial em relação a y, desculpa, no ponto x0, y0. Bom, então eu já determinei quem é esse a, quem é esse b. Falta determinar em que altura este plano está, né? Bom, mas o ponto x0, y0 tem que pertencer ao gráfico da função e, ao mesmo tempo, ele tem que pertencer ao plano, não é isso? Então, eu tenho que ter o quê? E a f de x0, y0 tem que ser exatamente igual ao h de x0, y0. Depois a gente vai começar a chamar isso aqui de z, né? Que é a coordenada z do plano, tá? Z é a altura, né? Bom, substituindo x0 e y0 na equação do plano, o que acontece? Agora eu já vou usar isso aqui que eu sei, ó. Acontece o seguinte, ó. Então eu sei que o a é a derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, vezes, eu estou aplicando em x0, então isso aqui é 0, mais derivada parcial em relação a y no ponto x0, y0, vezes o y0, que é o y daqui de cima, tá? Mais o c que eu quero determinar. Então, eu chego que o c é exatamente derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, vezes o x0, e é menos, tá? Estou jogando para o outro lado da igualdade, então é f de x0, y0, menos derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0, vezes o x0, mais menos derivada parcial da f em relação a y no ponto x0, y0, vezes y0. Então, eu sei agora quem é o c. Agora eu tenho, então, quem é o a, quem é o b e quem é o c na minha equação de plano. Quando eu substituo, coloco isso aqui em evidência, ó, coloco isso aqui em evidência porque ele vai aparecer multiplicando o x0 e vai aparecer multiplicando o x. Quando eu faço isso, dá exatamente esta equação aqui, ó. Ó, derivada parcial, x menos x0, derivada parcial, y menos y0, mais a f do ponto x0, y0. Por isso, então, que a gente tem lá na definição de diferenciabilidade esta equação aqui, ó, que é exatamente a equação do plano tangente. Tá? Então, está tudo relacionado. Beleza? Bom, já definimos então até, né, já falamos até quem é a equação do plano tangente. Tá? Depois a gente não vai ficar chamando de h de xy, tá? A gente vai chamar de equação de plano. Z igual a alguma coisa, tudo isso aqui, né? É a equação do plano tangente naquele ponto, desde que a função seja diferenciada. Entenderam? Então, uma coisa que é muito importante, até a próxima proposição exemplifica bem isso aqui, ó. Se f de xy é uma função diferenciável no ponto x0, y0, então ela é contínua em x0, y0. O que eu quero que vocês tenham em mente? Essa escada. Diferenciabilidade está aqui em cima.
continuidade está aqui do lado, derivada parcial aqui está deste lado. Ah, mas antes, função derivável era ser mais forte do que ser função contínua. Correto, para uma variável. Aqui é a diferenciabilidade que manda. Derivada parcial e continuidade não se conversam. Não se conversam. Diferenciabilidade é mais forte do que as duas. Porque pela definição de diferenciabilidade, eu tenho que ter derivada parcial no ponto. E aqui a proposição já está dizendo que se eu tenho diferenciabilidade, eu tenho continuidade. Então, diferenciabilidade é a mais forte. Continuidade e derivada parcial não se conversam, tá? Só esqueci de falar aqui que a gente vai dizer que uma função é diferenciável quando ela é diferenciável em todos os pontos do seu domínio, tá? Outra coisa, a gente pode denotar a derivada parcial às vezes assim, pode aparecer até mais fácil às vezes a notação, tá? Um fx assim, tá? Ou assim, derivada em relação a y como sendo fy. Também denota a derivada parcial. Beleza? Ok. Olha só, este exemplo aqui vem exatamente mostrar que derivada parcial e continuidade não se conversam. Por quê? Observem o seguinte. Vamos estudar o ponto aqui x0, y0 como sendo a origem, tá? Estou estudando o ponto x0, y0 como sendo a origem para esta função aqui, na observação. Vamos estudar a continuidade, ou seja, vamos calcular o limite de xy tendendo a 0, 0 da f de xy. Isso que a gente vai estudar. Se este limite for igual a f de 0, 0, quanto vale a f de 0, 0? Vale 0. Se este limite for igual, a gente vai ter que a função é contínua, né? Beleza. A gente já estudou esta função em vídeos anteriores. A gente estudou os caminhos e mostrou que essa função não tem limite quando x tende a 0, 0. Ou seja, pega lá, caminho 1. Caminho 1 que eu vou pegar, sei lá, é o eixo x. Então, o caminho 1 é x tendendo a 0, y igual a 0. Calcula o limite. Limite x tendendo a 0, y igual a 0, vai ficar lá, o y é 0, então é 0 dividido por x ao quadrado, que é 0. Caminho 2. Eu vou pegar y igual a raiz de x. E x tendendo a 0 por valores maiores do que 0, porque está dentro da raiz. Vamos calcular o limite. Limite x tendendo a 0 mais y igual a raiz de x, substitui. Vou me aproximar do zero, então eu estou com essa sentença aqui de cima. Eu tenho, então, 2x, raiz de x ao quadrado é x, sobre, embaixo, x ao quadrado mais raiz de x à quarta. Então, vai ficar x ao quadrado. Então, aqui eu tenho x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Então, vai ficar 2 sobre 2, ou seja, 2 limite x tendendo a 0 mais y igual a raiz de x de 2x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Simplifica e este limite vale 2. Consequentemente, este limite aqui não existe. Então, f não é contínua em x em 0, 0. Então, ela não é contínua. Limite não existe, o limite dos caminhos eram diferentes. Beleza? Ok. Agora, vamos estudar, ver se tem derivada parcial. Então, olha só. Para estudar a derivada parcial, vou calcular então a derivada parcial de f em relação a x no ponto 0, 0. Limite
Δx tendendo a zero, f de 0 mais Δx, 0 menos f do 0, 0, sobre Δx. Ah, por que você está fazendo pela definição? Porque ao redor do ponto zero, a função tem outra sentença. Lembra? Falei isso no vídeo passado. Aí eu não tenho como fugir. Tenho que calcular pela definição a derivada parcial. Isso aqui então vai ficar limite de Δx tendendo a zero. F de 0, f de Δx 0 menos f de 0, 0. Ó, troca o Δx aqui, troca o y por 0. Então vai dar 0 isso aqui. 0 menos a f do 0, 0 é 0 sobre Δx. Quanto vale esse limite? Já é 0 antes de ser uma indeterminação, então esse limite vale 0. O mesmo acontece para quem? Para a derivada em relação a y. Também vai dar 0. Mas a mesma coisa vai dar 0 sobre alguém, então isso aqui é 0, tá? Isso aqui é 0. E aí eu tenho 0 menos 0 sobre ΔY, então o limite vai dar 0. Ou seja, tem as duas derivadas parciais, elas valem 0, porém a função nem é contínua no 0, 0. Tá? Por isso que derivada parcial e continuidade não se conversam. Beleza? E a gente não quer ficar verificando diferenciabilidade usando a definição. Então a gente tem um resultado que é uma condição que a gente chama de condição suficiente para a diferenciabilidade. O que é uma condição suficiente? Quer dizer o seguinte, se acontecer determinada situação, a gente consegue a diferenciabilidade. Ah, mas e se eu não tiver essas determinadas condições? Eu não posso afirmar nada, tá? Por isso que é uma condição suficiente. Bom, e a condição diz o seguinte, olha, se você está estudando diferenciabilidade num ponto, e você tem derivadas parciais naquele ponto, e estas derivadas parciais são contínuas naquele ponto, então você garante que a função é diferenciável naquele ponto. Então, como relacionar os conceitos de diferenciabilidade, continuidade e derivada parcial, é essa condição que faz isso. Diferenciabilidade está lá em cima, derivada parcial está aqui, continuidade está aqui. Se eu tiver derivada parcial existindo num ponto e eu tiver continuidade dessas derivadas parciais, então eu chego lá em cima na diferenciabilidade. Tá bom? Ela sozinha, esses dois conceitos separados, você não chega lá em cima na diferenciabilidade, que é o mais forte. Olha só, por exemplo, verificar que as funções seguintes são diferenciáveis. É bem simples, tá? Quando dá para aplicar o resultado, é bem simples. Por quê? Pega ali a função f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Derivada parcial de f em relação a x, 2x, porque o y é constante em relação a x. Derivada parcial de f em relação a y, 2y. Estas duas funções aqui, que são as derivadas parciais, são contínuas em todo o R2, não é isso? Por que são contínuas em todo o R2? Porque elas são polinômios e a gente já viu que polinômio é contínuo em todo o R2. Portanto, pela condição ali que a gente viu, portanto, f é diferenciável em todo o plano R2, todo o espaço R2. Entenderam? Bem tranquilo aí a aplicação, então, deste resultado, tá? Para a letra B, a ideia é a mesma, tá? A mesma coisa. Quando você derivar parcialmente, vão aparecer polinômios e os polinômios são contínuos, tá? A letra B aqui. Plano tangente e vetor gradiente. Eu já comentei sobre o plano tangente anteriormente, né? Que foi quando a gente foi definir uma função diferenciável. O plano tangente tem suas propriedades, não é isso? Ele é a melhor, quando você está com uma função diferenciável no ponto, ele é a melhor aproximação
desta função ao redor daquele ponto, tá? Vocês vão usar bastante plano tangente e vetor gradiente em cálculo vetorial. Quando vocês forem estudar integrais de superfícies, quando vocês forem estudar operadores diferenciáveis, campos vetoriais, o vetor gradiente, ele na verdade ele é um vetor que faz parte para cada ponto ele vai fazer parte do campo gradiente, tá? Então vamos definir o plano tangente. Você tem então uma função diferenciável naquele ponto x0, y0. Aquela equação lá da definição de diferenciabilidade, ela é exatamente a equação de um plano tangente, do único plano tangente, porque se a função é diferenciável, ela tem um único plano, que é a melhor aproximação, e esse plano é o plano tangente, tá? Então, olha lá, vamos calcular alguns planos tangentes aí, lembrando que para cada ponto eu tenho um plano tangente, quando a função é diferenciável em todo ponto. Determinar se existir o plano tangente ao gráfico da função x² mais y² nos pontos indicados. Então, no caso ali, o 0, 0, 0, a origem, e o ponto 1, 1, 2. Observem o seguinte, gente. A gente já fez essa conta, né? Que a derivada parcial da f em relação a x, agora eu estou usando essa notação, tá? É 2x, f em relação a y é 2y, e eu tenho aqui que essas funções são contínuas. Já falou isso. Portanto, f é diferenciável em todo o R2. Aqui eu tenho, são contínuas em todo o R2, tá? Então a gente pode calcular o plano tangente em qualquer ponto. O que a gente precisa para calcular o plano tangente? Eu preciso da derivada parcial. Vamos estudar primeiro aqui o ponto P1, coordenada 0, 0, 0. Para este ponto, eu preciso aplicar as derivadas parciais. Eu uso o x e o y, tá? Do ponto. Então eu aplico as derivadas parciais do 0, 0. Aplicando aqui, ó, aplicando em 0, 0 e 0, 0, vai ficar 0 aqui, e a derivada parcial em relação a y também dá 0. E aí é só jogar na equação do plano. Ah, mas e quem é a f do x0 e y0? Se eu tenho as coordenadas do ponto, eu já tenho a coordenada f de x0 e y0. Ah, eu não tenho esta coordenada aqui, ele não me deu o ponto com as três coordenadas. O que eu faço? Jogo 0, 0 na equação aqui, ó, e você tem o f de x0 e y0. Tá? Então vai ficar lá, ó, d menos 0 igual a 0, x menos 0, mais 0 vezes y menos 0. Porque o y0, o x0, então aqui eu tenho o x0, o y0, e aqui é a f do x0 e y0, tá? Então o plano que a gente encontrou é z igual a 0. Esta aqui é a equação do plano tangente. Fácil, né? Beleza? Tranquilo, né? Então o plano tangente neste caso é um plano horizontal, é o plano XY, tá? Ok, vamos fazer para outro ponto. Só para lembrar aqui, eu estava com a derivada em relação a x em qualquer ponto, como sendo 2x. A derivada em relação a y em qualquer ponto era o 2y. Agora eu vou estudar o ponto P2, coordenadas 1, 1, 2. Ou seja, x0, y0, e aqui está f de x0, y0. Só jogar na equação, gente. D menos 2 igual. Quanto vale a derivada parcial em relação a x no ponto 1? Vale 2. Quanto vale a derivada parcial em relação a y no ponto 1? Vale 2. Posso substituir aqui, né? Então, vai ficar 2 vezes x menos o x0 é 1, mais 2 vezes y menos o y0, que é 1 de novo. Se quiser deixar assim, ó, acabou. Quer manipular um pouco para escrever o plano de uma forma mais simplificada? Tudo bem também, tá? Então aqui, vou escrever z igual, vai ficar aqui 2x menos 2 mais 2y menos 2 mais 2, né? Veio esse 2 aqui do lado de cada igualdade. Então aqui simplificou.
Então, o plano é z igual a 2x mais 2y menos 2. Pronto. Equação do plano tangente. Beleza? Só calculou as derivadas parciais e jogou na equação do plano tangente. Pronto. Não tem mais nada para fazer. Tá? Só para a gente conferir aí. Z igual a zero. Olha lá, o plano tangente ó, na origem. Ele tangencia o gráfico da função x² mais y². E o outro plano, aqui está escrito com o z do mesmo lado, tá? Por isso está igual a zero. E o vetor gradiente? Bom, o vetor gradiente ele é definido dessa maneira, tá? Você pega um ponto, desde que ele tenha derivadas parciais, aqui agora eu não preciso falar de diferenciabilidade, ok? Não preciso ter uma função diferenciável para existir o vetor gradiente, basta as derivadas parciais existirem. O vetor gradiente, ele é um vetor que a gente vai denotar, eu vou denotar sempre assim, pode aparecer grade, tá? Eu vou denotar sempre com nábala aqui. Num ponto AB, ponto xy, ele tem essas coordenadas, ó. A derivada em relação a x aplicado neste ponto AB e a derivada em relação a y aplicado neste ponto AB. Essa é a segunda coordenada. Esta é a definição, então, do vetor gradiente. Observe que para cada ponto eu tenho um novo vetor, tá? Por isso que depois lá em cálculo vetorial, isso vai gerar um campo vetorial. Beleza? Algumas observações importantes, propriedades do gradiente, bem legais. Os extremos relativos de uma função diferenciável f de xy estão onde o gradiente é nulo. Daqui a pouco a gente vai estudar pontos de máximo e mínimo para funções de duas variáveis, como a gente fez para a função de uma variável. Tá? Lá em função de uma variável, a gente buscava os pontos críticos como candidatos a pontos de máximo e mínimo. Aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que os pontos críticos para a gente vão ser os pontos que zeram a derivada em relação a x e a y ao mesmo tempo. Ou seja, que zeram o gradiente. Então, aonde o gradiente for nulo, a gente tem os pontos candidatos a serem esses pontos de máximo e mínimo. Tá? Olha aqui, ó. Aqui eu vou ter um gradiente nulo, que ele é ponto de máximo. Então eu sei que se eu calcular o gradiente no ponto 0, 1 desta função, o gradiente vai dar nulo, vai dar o vetor nulo. Tá? Lembrando que gradiente é vetor, hein? Segunda propriedade. Se o gradiente de uma função for não nulo no ponto, ou seja, você tem um vetor não nulo, ele é perpendicular à curva de nível que passa por aquele ponto. Lembra lá, eu tenho uma função de duas variáveis, f de xy. Como é que eu calculo ou como é que eu crio as curvas de nível? Eu igualo a uma constante. Isso aqui me dá uma curva aonde? Em R2, que a gente representa ela no plano, não é isso? O vetor gradiente não tem duas coordenadas? Ele também é um vetor do plano R2. Então tá tudo no plano, hein? Tudo no plano XY. Se o vetor gradiente for não nulo e você conhece lá, sei lá, eu sei desenhar uma curva de nível e ela faz isso. Determinado, essa aqui é uma curva de nível, sei lá, f de y igual a uma constante k0. Gerei essa curva de nível aqui. Eu tenho um ponto aqui, AB, ele está lá na curva de nível. E eu calculo o vetor gradiente neste AB, tá? Então o AB satisfaz essa igualdade e eu tenho o vetor gradiente sendo não nulo nele. Consequentemente, este vetor aqui ó, é ortogonal à curva de nível. O que é ser ortogonal a uma curva de nível? É ser ortogonal à reta tangente a esta curva de nível que passa por aquele ponto. Então eu sei que o vetor gradiente faz isso. Ele é ortogonal. Tá? Essa é uma propriedade bem interessante do gradiente. E ainda tem algumas teorias baseadas nisso, lá em aplicações, em matemática aplicada, que o vetor gradiente ele te aponta a direção de maior crescimento da função. Então, se você andar na direção do vetor gradiente, o gráfico está crescendo. Tá? E isso serve lá para matemática aplicada para alguns métodos. Beleza?
Geometricamente, interpretamos o vetor gradiente como o vetor aplicado no ponto AB, isto é, transladado paralelamente da origem para o ponto AB. O que é isso, gente? Quando você calcula o vetor gradiente, aqui você vai ter duas coordenadas, não é isso? Quando você tem as duas coordenadas de um vetor, como é que você traça esse vetor? Você traça ele a partir da origem. Então, sei lá, se eu pego o vetor gradiente num ponto x0, y0, e esse vetor deu o ponto 1, 2. Bom, tá bom. Então eu tenho aqui, ó. Vou colocar o ponto x0, y0 aqui. O vetor 1, 2, essa aqui são as coordenadas a partir da origem. Então vou colocar aqui, ó. 1, 2. Esse aqui seria o vetor 1, 2, sem ser representação de um vetor gradiente. É isso? Esse é o vetor 1, 2. Mas como eu quero que este vetor 1, 2 represente o gradiente nesse ponto, a gente pega este vetor e translada ele para cá, começando em cima do ponto, mesmo tamanho, sendo paralelo com a mesma direção. Agora sim, eu tenho o gradiente representado, porque ele está associado ao ponto x0, y0. Então, eu só peguei este vetor e transladei para lá, começando em cima do ponto. Tá? Vou fazer um exemplo aqui, fica fácil de ver. Então, olha só. Ah, tá. Se estamos trabalhando com um ponto genérico, a gente costuma denotar dessa forma, né? Ou assim, tá? Gradiente de f em qualquer ponto é o campo ou vários vetores, né? Da forma fx em qualquer ponto, fy em qualquer ponto, tá? Por exemplo, determinar o vetor gradiente da função f de xy igual a x quadrado y mais y quadrado sobre x, representar geometricamente o vetor gradiente no ponto 1, 0. Quero calcular o vetor gradiente em qualquer ponto. Então, o que eu vou fazer? Gradiente de f, ponto qualquer. Eu vou derivar em relação a x e colocar aqui na primeira coordenada. Vamos derivar em relação a x aqui, ó. Derivada em relação a x dessa primeira parte. Desce o 2, 10 xy. Ok. 10 mais derivada em relação a x aqui, ó, o y quadrado fica parado, você vai derivar 1 sobre x. Derivada de 1 sobre x é menos 1 sobre x quadrado. Então aqui vai ficar menos 1 sobre x quadrado vezes o y quadrado. Beleza? Ok. Agora eu preciso derivar em relação a y, para pôr na segunda componente do gradiente. Derivada de y em relação a y é 1, então aqui fica quadrado. E aqui eu vou derivar o y quadrado, que vai dar o 2y. 1 sobre x fica parado. Então vai ficar mais 2y sobre x. Pronto. Para qualquer ponto, este é o vetor gradiente. Ok? Agora eu quero aplicar o vetor gradiente no ponto 0. Então, x vale 1, y vale 0. Então, vai zerar aqui, vai zerar aqui, vai zerar aqui. Então, é 0. Aqui também dá 0, né? Sobra só aqui como sendo 5. Ok? Então, este é o vetor gradiente no ponto 1, 0. Aí vem aquela história, ó. Se eu quero representar ele geometricamente. O vetor 0, 5, ele é x vale 0, y vale 5. Então, 5. Ele é este vetor aqui, ó, saindo da origem. Saindo da origem, este aqui é o vetor 0, 5. Porém, eu quero associar ele ao ponto 1, 0. Então, aqui, ó, vamos supor que aqui esteja o ponto 1, 0. Eu faço a translação deste vetor mantendo a mesma direção, mesmo comprimento, para o início dele em cima do ponto. Aqui é a representação do gradiente.
Beleza? Então lembre sempre, a representação geométrica do gradiente, você tem que começar o vetor em cima do ponto. Aqui está feito, ó. Então aqui é o vetor sem ter representação do gradiente, é o vetor 0,5. A representação do gradiente está aqui. Beleza? Lembra que eu disse que o vetor gradiente ele é ortogonal à curva de nível que aquele ponto representa? Olha o que acontece aqui, ó. Vamos pegar a curva de nível. Vou ver o que dá a curva de nível na altura zero. Ou seja, vou fazer corte no meu gráfico da função com o plano XY, né, que é a altura zero. O que acontece? Isso aqui é a curva de nível C0, tá? O que acontece? Vai ficar assim, ó, 5x ao quadrado. E que curva isso gera? X ao quadrado y, para vocês relembrarem um pouco de curva de nível, mais y ao quadrado sobre x igual a zero. Bom, tira o mínimo aí, então multiplica por x a igualdade toda, vai ficar assim, 5x ao quadrado, x ao cubo, y mais y ao quadrado igual a zero. É isso? Coloco o y em evidência, y multiplica 5x ao cubo mais y igual a zero. Um produto é zero se y for zero ou 5x ao cubo mais y for zero, ou ainda y é igual a menos 5x ao cubo. Bom, nesta altura zero, ou seja, em cima do plano xy, quando eu corto o gráfico da função com o plano xy, eu tenho duas curvas sendo geradas, que é a curva de nível, é a união das duas. Uma curva de nível é o y igual a zero, que é o eixo x, e a outra curva de nível é menos 5x ao cubo, y igual a menos 5x ao cubo. Seria algo assim, né? Vou colocar aqui, ó, curva de nível aqui. Esta aqui é uma curva de nível, o eixo x. E a outra curva de nível, como é menos, vai ficar assim, ó. Então, menos x ao cubo, né? Então, essa aqui é menos 5x ao cubo. E essa aqui é o y igual a zero. O ponto 1, 0 pertence a qual curva de nível? O ponto 1, 0 está lá no eixo x. Aqui está o ponto 1, 0. Então, ele pertence a esta curva de nível. E o que acontece com o vetor gradiente? Olha o vetor gradiente aqui. Aqui é o gradiente, no ponto 1, 0. O que aconteceu? Ele é ortogonal ao eixo x. Então, ele é ortogonal à curva de nível que aquele ponto pertence. Que é o que dizia esta observação B aqui. Entenderam? Beleza?